Tome um assento, queridos. Graça e paz, irmãos. Que alegria poder louvar a Deus, poder declarar a justiça, a majestade do Senhor. Que bom poder olhar para a Escritura, que bom poder estudar a Escritura. Nós estivemos no culto pela manhã, nós fomos edificados pelo meio de graça, pelo sacramento, pela ceia. Nós louvamos a Deus, nós ouvimos a palavra e aqui estamos de volta à casa do Senhor. E não tem lugar melhor do que a casa do Senhor, e nesse lugar Deus fala com o seu povo. Quando a palavra é aberta, exposta, Deus fala com o seu povo. Deus haverá de ministrar aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós cremos nisso. Eu queria nesta noite te convidar a que você possa olhar para o segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 4. Êxodo, capítulo 4. Eu queria ler e queria lhe convidar a que você pudesse acompanhar a leitura do versículo 1 ao versículo 17, Êxodo, capítulo 4, e nós iremos estudar um pouco nesta noite acerca deste texto que é desafiador. Nós temos aqui informações interessantes neste texto, que nos ensina, que nos mostra, que nos conduz. Eu queria te convidar a que você pudesse acompanhar inicialmente a leitura desses versículos e depois iremos expor do verso 1 ao verso 17. Nos diz a palavra de Deus: respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu Moisés, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão, pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão de novo, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. E ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito e novamente. E quando a tirou do peito, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, Moisés, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem, mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca, e sou também pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem, Moisés? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu ao Senhor, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim, Senhor. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei a tua boca, e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Deus seja louvado para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Que texto interessante. Eu não sei vocês, mas quando eu estava estudando esse texto, eu pude perceber os detalhes, a riqueza dessa passagem que acabamos de ler aqui hoje à noite. Experiência maravilhosa. Fica claro ao meu coração que em todas as coisas Deus tem um plano perfeito. E às vezes nós duvidamos dos planos de Deus. Nós duvidamos, irmãos. Mesmo quando Deus usa
ações que fogem do nosso controle. Mesmo quando as ações de Deus pareçam absurdas. Eu penso que esse texto, que é um texto estudado há muito tempo, irmãos, não é comum a leitura dele para ministrações nas igrejas, mas é um texto antigo. É um texto em que os debatedores, os estudiosos, e se você pensar comigo há quanto tempo esse texto foi escrito, mas houve um momento na história da igreja em que os pais da igreja, ali no contexto da patrística, nós podemos citar alguns aqui hoje à noite, eles debatiam acerca do que Deus queria ensinar com essa passagem. Qual era o objetivo do Senhor Deus? Não apenas na vida de Moisés, mas deixar ensinamentos para a igreja hoje. E eu fui pesquisar sobre isso, queridos, e os pais da igreja, eles liam esse texto, como uma tipologia do chamado a cada cristão. Como uma tipologia do qual o servo que é chamado por Deus e se sente incapaz de realizar as obras e os planos de Deus, e esse que se sente incapaz é chamado, ele tem a consciência que o mesmo Deus que chama é aquele que capacita, que usa mecanismos, meios soberanos. Deus é Senhor de todas as coisas, e os pais da igreja falaram, olha, quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos claramente que a fraqueza no instrumento em que Deus quer usar, a fraqueza no coração do homem. O homem é fraco, o homem é finito, o homem é limitado, e há um medo em confiar na palavra de Deus. Eu quero reiterar o que eu disse no início desse sermão: Deus tem planos perfeitos sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Ainda nesse diapasão, queridos, os pais da igreja, na patrística, eles também liam esse texto, esta passagem, e afirmavam alguns deles, que aqui nós temos a chave tipológica, um tipo de Cristo, Moisés. Alguém pode questionar, quem sabe hoje à noite, como assim, pastor? Como é o tipo de Cristo que a fraqueza de Moisés aqui expressa claramente? E eles afirmavam, há um tipo de Cristo como libertador, mas também Moisés é uma figura da hesitação do ser humano, da fraqueza do ser humano. Ou seja, Moisés tipifica aquele que liberta, Cristo, aponta para Cristo, o libertador, mas também Moisés tipifica as fragilidades humanas, quando questiona, quando fala, eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu não sou capaz. Presta atenção, querido, meu querido irmão, os planos de Deus são perfeitos. Você crê nisso? Eu creio. Os planos de Deus são perfeitos. Deixa eu citar alguns pensadores aqui. Eu cito aqui Orígenes, que é terceiro século. Ele vai dizer uma coisa muito interessante aqui, irmãos. Ele diz que a fraqueza humana se torna, na história de Moisés, um instrumento da vontade de Deus. Eu vou repetir, Orígenes já dizia no terceiro século, a fraqueza humana nessa perícope revela-se como uma ação, revela para todos nós que é na fraqueza humana que Deus habilita e manifesta o seu plano perfeito. E ele já dizia, olha, é impressionante como Deus transforma o medo de Moisés em poder espiritual. Deus é soberano sobre cada plano, irmãos, e mesmo diante das nossas fraquezas, dizia Orígenes, no terceiro século, ele transforma, ele toma alguém fragilizado pelos questionamentos, pelo medo, pelas interpelações aqui colocadas. Eu estou falando de Moisés, que é conhecido hoje a cada judeu ortodoxo como o grande e maior legislador do povo judeu. Que ele diz a Deus, Deus, eu não sou capaz, quem sou eu? Eu não sou digno desta missão. E vejam, ele apresenta a Deus argumentos, os mais variados argumentos. Eu não sei se você de alguma forma se identifica com Moisés aqui, dizendo, Deus, quem sou eu? Eu não sou digno nem de tomar à frente nenhum trabalho. E Deus é aquele que tem planos perfeitos, louvado seja Deus. Deus tem propósitos. Eu cito aqui Orígenes, eu cito Ambrósio de Milão, já no quarto século. Ele vai dizer o seguinte, que Moisés não é eloquente, mas o Espírito Santo é eloquente, louvado seja Deus. A glória é do Espírito. Veja que ele vai dizer em algum momento, eu não sou eloquente, eu sou pesado de língua. Alguns estudiosos vão dizer, mas por que Moisés fala isso? Eu sou pesado de língua. Há quem diga que ele era gago.
Irmãos, olha aqui para mim. Não há nenhuma comprovação bíblica de que Moisés era gago. Nada disso. Mas veja, eu fiquei pensando, estudando esse texto, irmãos. Pensem comigo. Por que Moisés diz assim, eu não sou eloquente, eu sou pesado de língua? Pensem comigo, há um pensamento lógico. Quero que vocês pensem comigo. Moisés cresceu 40 anos no Egito, usando a língua egípcia. Então ele estava extremamente acostumado com esta língua. Lembrem-se, ele matou um egípcio e fugiu para o deserto. Ele passou 40 anos longe do uso da língua egípcia. E agora Deus o levanta para voltar para o Egito. Ele precisava usar a língua egípcia. Eu estava estudando um comentarista, ele falava o seguinte: quem sabe Moisés pensou na sua humildade, dizendo, como é que eu vou voltar 40 anos depois? Pensa comigo, você nasce num país, tem o hábito diário de falar aquela língua, e você está 40 anos longe desse contexto. Pensa comigo, como é voltar para o contexto e voltar a usar a língua egípcia? São especulações. Eu não sei se quando ele fala para o Senhor e fala, Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sou eloquente, eu não sei nem como me portar, como eu serei o líder de um povo se eu não estou mais acostumado com essa língua. Deixa eu dizer uma coisa para você: aquele que chama é eloquente, aquele que chama é poderoso, aquele que chama usa as nossas limitações para a glória do seu próprio nome, aleluia. Ambrósio de Milão disse, Moisés não era eloquente, mas ele já dizia no quarto século, o Espírito de Deus é eloquente, o poder é de Deus, a graça é de Deus, a unção vem do Senhor. Eu posso citar também o nosso conhecido Santo Agostinho, esse no final do quarto século, início do quinto século, e ele vai dizer o seguinte, que ele fala algumas coisas interessantes. Ele diz que a boca e a língua pesadas de Moisés tipificam e prefiguram a igreja tímida no início da proclamação do evangelho, mas essa igreja foi fortalecida pelo Espírito Santo. Ele vai dizer mais, Agostinho, Arão, o porta-voz, simboliza a pregação apostólica, que comunica ao mundo a palavra. Eu vou levantar Arão, a palavra será comunicada, pregada. E olha o que Santo Agostinho disse, o mesmo Espírito que abriu a boca de Moisés, de Arão, depois abre a boca dos apóstolos, depois vai abrindo a boca de pregadores, assim como ele continua abrindo boca. Por isso que nós precisamos falar hoje, constantemente, assim diz o Senhor. Eu quero ser boca de Deus na vida de vocês hoje à noite, em nome de Jesus. Moisés apresenta argumentos aqui. Moisés diz, Senhor Deus, quem sou eu? E aqui, irmãos, essa é a nossa proposta, é apresentar esse diálogo aqui para os irmãos, como o Senhor conduziu de maneira soberana este diálogo. Vejamos, nós temos aqui um pano de fundo. Veja, eu estou falando de um homem que acabou de sair de um momento extremamente significativo no deserto, um fenômeno, que aquele fenômeno colocado diante dos nossos olhos, quando Deus fala de maneira extraordinária, num contexto ordinário, em que a sarça ardia e a sarça não se consumia, que chamou a atenção de Moisés, e no meio do fogo, aparece-lhe o anjo do Senhor, o Senhor dá ordens a Moisés, o Senhor conduz Moisés, o Senhor orienta Moisés, e agora Deus se apresenta mais uma vez a Moisés, dizendo, olha, eu vou te usar, Moisés. Eu quero te usar, eu sou aquele mesmo Deus que de maneira extraordinária se revelou numa sarça ordinária que queimava constantemente naquele deserto corriqueiro. Era a dinâmica ordinária da vida, mas naquele momento, naquele instante, naquele chamado especial em que Deus vem e derrama a sua graça, aquela sarça, naquela tarde, naquela manhã, queimava e não se consumia. Eu sou esse mesmo Deus, e Deus se apresenta a Moisés. E Moisés, servo do Senhor, conhece os planos de Deus, que são perfeitos, e os questiona. Eu não sei se você já passou por isso. Quem nunca questionou um plano de Deus sobre a nossa vida? Quem nunca, irmãos? Quando Deus se apresenta, quando Deus vai para ali, caminha, e você diz, meu Deus, será que isso vai dar certo? Eu confesso para os irmãos que quando eu estava estudando esse texto, eu me identifiquei em algumas coisas aqui, dizendo, Deus, meu Deus, quantas vezes eu já duvidei, meu Deus, é isso mesmo? Alguém já passou por isso, irmãos?
que Deus aponta e você diz assim, rapaz, eu vou. Daqui a pouco você vai com uma fé enorme, daqui a pouco você fala, rapaz, será que é isso mesmo? A vontade que dá é de recuar, é de retroceder, é de não caminhar, é duvidar. Como assim? Como é que Deus vai fazer isso? É a proposta desse capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 17, nós iremos perceber, irmãos, que Deus tem planos perfeitos. E eu quero te dizer nesta noite, Deus é soberano sobre todos os planos. Se você crê nisso, diga amém, eu creio. Deus é soberano sobre todos os planos. E aqui eu queria nesta noite trazer para a gente algumas verdades deste plano que estão aqui, descritas no texto. A primeira delas é que no plano soberano do Senhor, presta atenção, nossos recursos, mesmo finitos, eles são utilizados pelo Senhor. Você crê nisso, meu irmão? No plano soberano do Senhor, os nossos recursos, eles são utilizados. Vejamos, olha comigo versículos 1 e 2. Acompanha comigo, querido, a leitura do versículo 1 e do versículo 2. Acompanha. Respondeu Moisés, mas eis, eles não irão crer em mim, Senhor. Eles não vão acudir à minha voz. Hoje dirão, o Senhor não te apareceu. Eu quero que você leia comigo, por gentileza, o que está escrito no versículo 2. Bem forte, irmãos. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Irmãos, um bordão era um cajado. Meus irmãos, vamos pensar aqui seriamente nesse texto. Deus apresenta um plano para Moisés, dizendo que vai libertar o povo do Egito, da escravidão do Egito. E Moisés disse assim, mas quem sou eu para dizer a Faraó, olha Faraó, eu estou aqui, Deus me mandou e eu vou libertar esses que você oprime aqui no Egito. O Faraó não vai nem me receber, Deus. Quem sou eu, Moisés? Eu estou fugido, eu estou há 40 anos longe do palácio. Eu cresci lá, mas eu estou há 40 anos longe do Egito. 40 anos aqui no deserto, em Midian. Eu estou aqui cuidando das ovelhas do meu sogro. Eu estou longe, eu não sei nem como me apresentar. Eles nem me recebem mais, Senhor Deus. Quem sou eu? Você já fez essa pergunta para Deus? Deus, quem sou eu? Eu lembro-me muito bem, irmãos, do meu chamado ao ministério pastoral, e muitas vezes eu disse a Deus, Deus, quem sou eu? Quem sabe você já se questionou, sendo convocado a coordenar algum grupo na igreja, alguma liderança da igreja, e você se questionou, Deus, quem sou eu? Eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu não estou apto. Eu quero lhe dizer que esta é a melhor resposta, porque quando nós reconhecemos que não estamos aptos, nós estamos dizendo ao Senhor, Deus, eu não sou digno, mas o Senhor é poderoso, o Senhor é digno, e o mesmo Deus que chama é o Deus que capacita, aleluia. Sabe o que Deus diz a Moisés? Moisés, não vão crer em você, o que é que você tem na mão? Eu não sei como vocês entendem esse versículo 2, mas ao ler esse versículo eu penso, meu Deus, eu acho que Moisés falou, eu tenho um bordão, um cajado, o que é que o Senhor quer dizer com isso? Sabe o que Deus quer dizer para a gente aqui hoje à noite, à luz desta resposta de Moisés? É que no plano soberano de Deus, Deus utiliza os nossos recursos, porque o poder não está alocado nos nossos recursos. O poder e a glória, a libertação, a unção, a graça, a capacidade vem daquele que está sentado no trono, louvado seja Deus. De quem vocês lembram? Deixa eu fazer um texto aqui paralelo. A multidão estava ali no grande sermão do monte, e os discípulos ansiosos, tem muito discípulo ansioso hoje aqui? Tem. Pastor, tem gente ansiosa demais. Eu gosto de dizer, né, Aguinaldo? Calma, gente. E os discípulos ansiosos, Jesus, o Senhor está pregando aí no sermão da montanha, o Senhor precisa despedir esse povo. Parece até que eles não criam que era ali Deus que estava falando. Parece até que Deus não sabia que o povo estava com fome, né, irmãos? Os discípulos queriam ajudar Jesus. Jesus, olha, dar ordem a Jesus. Jesus, olha, manda esse povo ir para casa, que é uma multidão aí, e esse povo já está com fome. Agora, tem um rapazinho aí que tem o quê? 5 pães e 2 peixes. Uma coisa tão pequena diante de uma grande multidão. Presta atenção, querido. Guarda isso no teu coração. Os planos soberanos
ou no plano soberano de Deus, Deus utiliza os nossos recursos. A glória pertence a Deus, louvado seja Deus. Interessante como Moisés disse: Senhor Deus, eu tenho apenas um bordão. E me chama a atenção que antes de responder ao Senhor, Moisés apresenta aqui argumentos. As dúvidas surgem diante do chamado de Deus. As dúvidas pulam aos nossos corações. Ele fala: eles não crerão em mim. Irmãos, é impressionante como a incredulidade insiste em tomar os nossos corações quando nós somos chamados por Deus. Às vezes nós duvidamos, irmãos. Eles não crerão em mim. Eles não irão atender a minha voz. Quem sou eu? Presta atenção, querido. Quem é você no seu trabalho? Você é sal e luz. Quem é você na universidade? Você é sal e luz. Quem é você na escola? Irão me ouvir. Quem é você? Sal e luz. Deus aperfeiçoou os nossos recursos. Deus é soberano sobre todas as coisas, aleluia. E por que Moisés duvida? Eu penso em algumas coisas aqui, irmãos. Eu penso que a dúvida nasce de autocentrismo, de insegurança, quando nós olhamos para nós mesmos. Eles não crerão em mim. Quem sou eu? Eu quero dizer para você, eu tenho uma boa notícia para você. Eu e você, nós não somos nada. Realmente eles não crerão em você, mas irão entender quem te mandou. Glória a Deus por isso. Quem sou eu? Quem é você? Nós não somos nada. Quem somos nós? Nós não somos nada. Mas se Deus tem plano e Deus quer nos usar, o seu plano soberano, e é perfeito este plano, ele se utiliza de recursos finitos, como os nossos recursos. Muitos crentes hesitam em servir. Sabe por quê? Porque assim como Moisés, olham para as suas limitações, em vez de olharem para a suficiência de Deus. Irmãos, não duvidem, quando Moisés fala: eu só tenho um bordão, eu só tenho um cajado na mão, Moisés estava dizendo: isso é insuficiente. De fato, o bordão era insuficiente, o cajado era insuficiente, mas nós devemos crer na suficiência de Deus. Se Deus quer fazer, Ele fará, em nome de Jesus. Tem incrédulo que não crê. Tem incrédulo que não crê. Tem incrédulo que duvida. Como assim, pastor? Deus fará, irmãos. Não é impossíveis para Deus. E quando eu olho para esse texto aqui e vejo, como dizíamos aqui, textos paralelos, eu encontro Paulo dizendo em 2 Coríntios, capítulos 3, versículo 5, lá no finalzinho, ele vai dizer que a nossa suficiência vem de Deus, irmãos. Vem de Deus. Não vem de nós mesmos. E é interessante notarmos aqui que quando o Senhor se apresentou a Moisés, ele fez menção desta experiência a Moisés. E quando ele pergunta: o que é isso que você tens na mão, Moisés? Ele diz: um bordão, um cajado. Deus se apresenta dizendo: olha, quem vai te conduzir? Não esse cajado, o cajado será um instrumento em minhas mãos. Quem está te chamando é o Senhor. Olha aqui para mim, querido. Deus tem nos chamado, Ele está conosco. Creia nisso em nome de Jesus, aleluia. Ele está conosco. Agora pensem comigo. Eu penso na resposta de Moisés: eu tenho um bordão, eu tenho um cajado. Deus estava chamando e convocando Moisés para um movimento libertacionista. Pensa comigo, como é que Moisés ia chegar no Egito com todo aquele exército dizendo: Faraó, aqui estou eu com um cajado, vim libertar o povo. Pode prender, é doido. Dá-lhe um Rivotril, dá 20 gotas de 5 não resolve, dá 20. Como é que ela vai chegar no Egito com um cajado dizendo: pronto, Faraó, eu vim libertar o povo? O que vocês faziam, gente? Fosse rei, recolhe. Não é normal não, pode dar um Rivotril aí pesado, camisa de força. Eu penso que Moisés falou assim: Deus, eu tenho um cajado, eu tenho um bordão para dizer: está vendo, Deus? O Senhor está vendo, Deus? Não tenho o que fazer. Mas presta atenção que eu quero te dizer nesta noite em nome de Jesus. Quando Deus quer agir, irmãos, o bordão, mesmo sendo um recurso muito pequeno, e quando Deus quer agir, quando Deus quer estabelecer o seu plano, mesmo diante de recursos pequenos, Deus opera maravilhas e milagres, porque Deus é Deus em nome do Senhor. Deus é Deus, irmãos.
Deus não está sujeito a esse bordão, Deus não está submisso às nossas limitações. Ele só sabia, e Moisés dizia isso, eu só tenho esse cajado, mas Deus não estava nem olhando para esse cajado, Deus estava mostrando a Moisés que ele tinha um plano poderoso, libertacionista, o povo, o seu povo. É preciso que eu possa entender hoje à noite que Deus utiliza os nossos recursos finitos, por mais insignificantes que eles pareçam, que sejam, ou que nós os consideremos. Ah, Deus é insignificante, é pequeno, quem sou eu só tenho um cajado, eu só tenho um bordão. Mas quando Deus quer agir, nada pode lhe impedir. Agindo Deus, quem possa lhe impedir? Eu quero que você saia daqui hoje à noite entendendo: ah, pastor, os meus recursos são finitos, mas se Deus quiser agir, ninguém poderá impedir. Louvado seja Deus. Não tem inferno no mundo que possa impedir o agir de Deus. Quando Deus quer fazer, irmãos, um bordão se torna um instrumento de libertação nas mãos do libertador. Louvado seja Deus por isso. E aqui Moisés disse: eu só tenho isso, Senhor Deus. É interessante notarmos isso, que, como dizíamos, aquele jovem tinha 5 pães e 2 peixinhos. Eu lembro também da oferta da viúva pobre ali, de Lucas 21, que deu tudo que tinha, e Deus chama a atenção: olha, essa mulher é uma mulher abençoada. Deus usa os recursos finitos, Deus faz multiplicar, Deus age poderosamente. E a primeira verdade que esse texto me ensina, na resposta aqui de Moisés, é que no plano soberano de Deus, Deus se utiliza dos nossos recursos, mesmo quando os nossos recursos são finitos, irmãos. Mas há uma segunda verdade que eu quero também compartilhar com os irmãos, que eu a encontro nos versículos 3 e 4. Note bem, no plano soberano do Senhor, nossos recursos, mesmo finitos, eles são aperfeiçoados pelo Senhor. Você crê nisso, meu irmão? Você não crê não, misericórdia. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Os nossos recursos são aperfeiçoados pelo Senhor. Vejamos, irmãos, quero chamar a sua atenção, versículos 3 e 4, aquele bordão, quem sabe, de uma resposta de pronto de Moisés, foi para dizer a Deus: Deus, está vendo, não vai dar certo, vamos ficar por aqui neste diálogo, não vai dar certo. O versículo 3, os versículos 3 e 4 apresentam o aperfeiçoamento do modesto recurso de Moisés. Olhem comigo, verso 3. Então lhe disse: você tem um bordão? Lança esse bordão na terra. Ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dessa serpente. Diz o Senhor a Moisés: Moisés, calma, Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão de novo. Presta atenção, querido, no plano soberano de Deus, o Senhor, Ele aperfeiçoa os nossos recursos finitos e limitados, porque a glória pertence ao Senhor. Você crê nisso? Amém, meu irmão? Eu não sei vocês, eu não sou especialista em serpentes, mas eu cresci aprendendo, irmãos, que o último lugar que um ser humano pode pegar na serpente é na cauda. Eu não é, irmãos? Eu cresci aprendendo que uma serpente você pega onde? Cabeça. Você tem que estar ali. Por quê? Porque você pega na cauda, o efeito automático dessa serpente é o quê? Picar. Interessante que o texto irá dizer o seguinte, e Moisés ficou com medo. Veja como nós somos incrédulos, irmãos. Quem transformou o cajado em serpente foi Deus. E quando o cajado se transforma em serpente, o que é que diz o texto? Ele teve medo. Algumas pessoas ficam amedrontadas quando Deus começa a agir, quando o seu poder se manifesta. Presta atenção, irmãos. Deus age poderosamente. Você crê nisso? Amém, meu irmão? E tem gente na igreja incrédula. O que é isso aí? Como assim? Esse pastor não tem juízo não, é? Comprar esse negócio, depois comprar, depois... O que é isso? Para, pastor. Tem gente incrédula. Irmãos, quando Deus quer agir, Ele age soberanamente. Ele é Deus, louvado seja Deus. E sabe o que Deus disse a Moisés? Moisés está com medo, pega na cauda dessa serpente. Diz a palavra que ele pega na cauda, e diz o texto que aquela serpente se transforma mais uma vez em bordão. Eu quero chamar a sua atenção, irmãos. No plano soberano de Deus, Deus aperfeiçoa os nossos recursos.
E aqui é estabelecido um diálogo. Se não bastasse, Deus estabelece agora um diálogo com Moisés. Se não bastasse, há no coração de Moisés incredulidade. E se você notar comigo, o texto irá ser construído nessa perspectiva de que Deus ele aperfeiçoa, de que Deus é soberano. Vejam, lá no versículo 10, ele argumentando com Deus, disse: Deus, eu não sou eloquente. Vejam, olhem comigo. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem agora que eu estou vendo tudo isso, nem depois que o Senhor falou comigo na sarça, nem quando o Senhor falou comigo agora nesse chamado. O teu servo nunca foi eloquente. Eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua. Sabe o que Deus fez, irmãos? Olha o que ele respondeu no versículo 11. Leiam comigo, por gentileza, todos juntos bem forte. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu, o Senhor. Olha aqui para mim, querido. Sabe o que Deus estava dizendo a Moisés? Meu querido, eu fiz todas as coisas. Você está dizendo para mim, eu te conheço, Moisés. É como se Moisés quisesse dizer a Deus: Deus, o Senhor não está entendendo, eu não posso ser essa pessoa que vai ser o libertador do povo no Egito. Olha aqui para mim, querido. Quando o pastor liga assim: meu irmão, você podia estar à frente de um trabalho da igreja? Pastor, eu não sou acho que o senhor não orou muito não hoje. Pense em outra pessoa. Não, pastor, quem sou eu? Irmãos, quando Deus chama, Ele nos conhece. Eu quero dizer para vocês hoje à noite: quem sou eu para estar aqui pregando hoje à noite? Mas o mesmo Deus que chama é aquele que usa os nossos recursos e aperfeiçoa os nossos recursos para a glória do seu próprio nome. Louvado seja Deus por isso. Sabe que o Senhor quis dizer a Moisés? Olha o versículo 12, acompanhe comigo. Vai agora, pois, Moisés, eu serei com a tua boca, eu ensinarei o que hás de falar. Preste atenção, querido. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus promete presença e direção para Moisés. Deus aperfeiçoou os recursos, irmãos. Deus contesta aqui Moisés. Deus diz a Moisés: Moisés, eu serei com a tua boca, eu serei com os teus lábios, eu irei aperfeiçoar a tua comunicação, eu vou garantir essa comunicação, eu serei a tua boca. Você vai ensinar não pela tua força, não pela tua capacidade, não pela tua expertise, não pela potência intelectual que você tem, não pelos canudos que você tem, não pelo preparo de 40 anos no Egito, no palácio, sendo educado com a melhor educação da época. Nada disso, Moisés. Eu serei a tua boca. Quando o crente diz, quando o pastor diz, quando o pregador diz, quando o crente prega, ele tem que dizer sempre: assim diz o Senhor. Somente a Escritura, suficiência na palavra de Deus. Aleluia. Deus disse a Moisés: eu serei a tua boca, Moisés, eu vou aperfeiçoar o teu ensino. Alguém pode pensar, ledo engano pensar isso, é desconhecimento da palavra, de que Moisés foi a primeira pessoa que disse isso na história bíblica. Não. Isaías temeu: eu sou impuro e habito no meio de pessoas de impuros lábios. Jeremias tremeu diante do chamado de Deus: não, Senhor, eu não. Procura outro, Senhor. Eu não sou capaz, Deus. É assim que acontece. Quando Deus chama, os nossos recursos são finitos. Nós esbarramos na nossa incredulidade. E eu quero que você saia daqui entendendo também que no plano perfeito do Senhor, o mesmo haverá de aperfeiçoar os nossos recursos. Diante dos desafios da caminhada, nós precisamos entender: Deus haverá de aperfeiçoar os nossos recursos. Às vezes deficientes, às vezes limitados, às vezes é apenas um bordão, um cajado. Quem somos nós? Quero lhe dizer nesta noite, e creia nisso: quando Deus chama, o seu chamado supera as limitações humanas, porque a glória Deus não divide com ninguém. Aleluia. Deus supera as limitações humanas. Vamos fechar esse texto, irmãos. Primeiro eu lhes disse que no plano soberano de Deus, Deus usa os nossos recursos. Cajado.
No plano soberano de Deus, Deus aperfeiçoa os nossos recursos. Você pode pensar uma série de coisas. Deus, eu preciso aperfeiçoar os meus recursos. Deus pode fazer isso, irmão. Deus é poderoso para fazer isso. E por fim, para a gente fechar, no plano soberano do Senhor, outros recursos são concedidos e acrescentados ao nosso chamado. Eu creio nisso, louvado seja Deus. Outros recursos são apresentados. Vejamos, irmãos, aqui a leitura dos versículos de 5 a 7, eu quero te convidar a ir comigo. O texto continua. Deus conhece o coração da gente. Deus sabia que Moisés não ia crer naquele milagre, ou seja, ali o milagre já tinha acontecido, um cajado virou em serpente, e depois aquela serpente voltou a se transformar em cajado. Irmãos, se não fosse o poder de Deus, mas tem crente que é assim, incrédulo. Deus está agindo e a pessoa falando, não vai dar certo. Vocês conhecem gente assim, irmãos? Tem um monte espalhado nas igrejas. A gente está aqui na frente de batalha e pode dizer, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí para lá, está amarrado. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. A suficiência vem de Deus. Vocês conhecem gente assim, irmãos? Deus conhece a gente. Você pode esconder, você pode até omitir o que você está pensando, mas Deus conhece o coração da gente. E Deus sabia que Moisés não estava crendo. Moisés acabou de presenciar um milagre, mas a narrativa continua. Olha comigo, versículo 5. Do nada, porque veja, Deus podia ter parado aqui nesse primeiro milagre, em que o bordão virou serpente e a serpente voltou a ser bordão. Mas veja, olha o que Deus faz. Eu vou caminhar mais uma milha, eu vou ensinar mais a Moisés. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de teus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó, disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse mais o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu novamente no peito, e quando ele tirou a mão do peito, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Eu chamo a sua atenção, querido. Deus diz a Moisés, Moisés, eu sou poderoso para fazer mais. Eu quero dizer para você hoje à noite, Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso. Mesmo que as pessoas ao lado não creiam, mesmo que haja incredulidade no coração do homem, Deus é poderoso. E Deus age poderosamente. Diz a palavra que a mão de Moisés ficou leprosa. Eu não sei se você já viu a imagem de uma mão leprosa, esbranqueada, feia. Eu nem vejo, tá, irmãos? Quem me conhece de perto sabe que essas coisas, para mim, bota para longe. Eu estava reunindo o presbitério agora, semana passada, Aguinaldo, e um pastor, não vou dizer o nome para entregar ele, veio me mostrar um ferimento dele. Aí abriu, disse, olha como eu estava. Eu disse, bota esse negócio para lá, pelo amor de Deus, me conhece. E o cara ficou atrás de mim com o celular. Veja, essa rapidinho, que rapidinho, eu estou fora. Cada um com o seu chamado, meu irmão. Quem foi chamado para ser médico, enfermeira, cuidar, hospital, vão na bênção, em nome do Senhor. Deus use poderosamente para a glória do nome dele, em nome do Senhor. Esse não é meu chamado. Os irmãos sabem, se eu ver um negócio desse, eu tenho que sentar logo. Eu disse, meu Deus, eu fico uma semana pensando naquela imagem aqui. Eu fiquei, uma semana. Irmãos, uma mão leprosa, é uma mão feia. Deus age com mais um milagre, Deus capacita, Deus apresenta outros recursos, dizendo, olha, bota a mão, e a mão vai ficar limpa, curada, e Deus cura, Deus mostra o seu poder. Mas se não bastasse, irmão, porque Deus conhece o coração do homem, o coração é incrédulo, se não fosse suficiente o povo acreditar, sabe o que Deus fez com Moisés? Olhem comigo, versículos 7 e 8 e 9, disse ainda o Senhor, disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito, versículo 8, perdão, se eles te não crerem ainda, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se eles ainda não crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas
que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Note bem, querido, Deus apresenta outros recursos. Deus é Deus, agindo Deus, ninguém poderá impedir. Creia nisso em nome do Senhor. Eu não sei vocês, nada na Bíblia está por acaso, irmãos. Nós temos 3 figuras aqui do milagre. Vamos pensar comigo, a Bíblia é muito prática, pedagógica. Serpente, lepra e o rio. Por que está no texto, irmãos? Não por acaso. A serpente, a figura da serpente estava ali, como uma figura na coroa de Faraó. Não por acaso, algumas pessoas imaginam que as coisas estão na Bíblia por acaso. Nada está por acaso, tudo tem um propósito. E havia ali uma reverência à figura da serpente, pela imponência do Faraó. Sabe o que Deus estava dizendo a Faraó? Eu tenho controle sobre o rei. Eu tenho controle sobre esta coroa. Eu que estou no controle de todas as coisas. Deus é Deus, irmãos. E não por acaso, Moisés ia se apresentar ao rei dizendo: tem a serpente que é marca do teu reinado, que traz esse poder, a tua voz, a autoridade. Eu estou em nome daquele que controla todas as coisas. Os reinos se submetem ao rei dos reis, aleluia. Mas a figura da lepra, vocês sabem, se você não sabe eu vou dizer para vocês, que lá no Egito, a medicina era vista com muita estima. Os médicos do Egito, a medicina do Egito era vista com estima, elevadíssima. Sabe o que Deus estava dizendo aos médicos do Egito? Eu sou o médico dos médicos, eu sou aquele que cura, eu não preciso de medicamentos. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, ninguém poderá impedir. Não é por acaso que Deus apresenta o seu poder através da lepra. O que é que Deus queria com isso? Dizer aos grandes médicos do Egito: há um Deus que é Senhor sobre o corpo humano, há um Deus que controla todas as coisas, há um Deus que cura, e eu creio que Deus continua curando, e se Ele quiser Ele pode curar agora, em nome do Senhor. Ele é o mesmo Deus, Ele tem um controle de todas as coisas. Em nome de quem você vai, Moisés? Você vai em nome do médico dos médicos. Mas há o rio Nilo aqui. E qual o poder do rio Nilo, pastor, diante dessa realidade? É que o rio tipificava riqueza, provisão. Era do rio que as pessoas tiravam o seu sustento. A sustentabilidade do reino estava locada no rio. Sabe o que Deus disse a Moisés? Toma as águas do rio e as transforma em sangue. Eu sou Deus de toda provisão. Eu que manifesto o meu poder. Eu que tenho um controle de todas as coisas. Diga aos egípcios que eu tenho um poder para transformar o rio da provisão em rio de sentença divina. Olha aqui para mim, querido. Deus tem as rédeas da história em suas mãos. Louvado seja Deus. Quando você temer alguma missão, diga assim: eu não vou em meu nome, eu vou no nome do Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso. Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir, irmãos. No plano de Deus, Ele usa os nossos recursos limitados, mas o Senhor acrescenta outros recursos. Eu quero caminhar para o final, queridos, porque nós podemos perceber aqui nos sinais de Deus. Para quê, pastor? Vou lhes dizer. A intenção do Senhor nesse texto era legitimar o seu plano soberano. Eu quero que você demova do seu coração a ideia de que Deus queria promover o nome de Moisés. Nada disso. Deus queria legitimar a sua soberania, o seu poder, o seu controle. Deus queria dar um recado àqueles egípcios: eu sou o Senhor de todas as coisas. Deus tem um recado para esse mundo através da igreja: Deus é soberano sobre todas as coisas. Aleluia. O mundo precisa saber, irmãos, que há um Deus que está sentado no trono. Aleluia. Que Deus pode transformar o comum em instrumento do seu poder. A mão leprosa pode ser curada. Deus pode pegar um cajado e transformar em serpente. Deus é Deus. Deus pode tomar o berço da provisão e trazer a sentença. Irmãos, nós devemos temer aquele que tem poder. Nós não podemos temer a homens,
nós devemos ter temor e tremor diante daquele que dá ordens às estrelas, que as conta, que as chama pelo nome. Deus é poderoso, bendito e exaltado seja o nome do Senhor Deus para sempre. Aleluia, amém. Você crê nisso, meu irmão? Deixa eu aplicar para a gente fechar aqui hoje à noite. Como é que você entrou aqui hoje à noite, querido? Preocupado com o que Deus tem apontado para o teu coração? Ah, pastor, os recursos são finitos. Quem sou eu? Deus é esse que transforma e cura a mão leprosa. Deus é esse que transforma bordão em serpente. Deus é que tem poder sobre a vida, e quando Ele cura, Ele mostra pureza. Deus é aquele que transforma água em sangue. Deus julga, e Deus revela a sua autoridade sobre o Egito. Nós precisamos entender, irmãos, que os sinais sempre foram para apontar a soberania de Deus, o poder de Deus. Era para apontar aquele povo de que Deus está no controle de todas as coisas. Mas, além disso, irmãos, os sinais também serviam para fortalecer a fé de Moisés. E Deus confirma o chamado para Moisés, irmãos, com evidências de sua presença. Deus aponta para Moisés, dizendo: Moisés, eu estou no controle. E esses recursos extraordinários seriam as credenciais de Moisés para dizer a Faraó: olha, Faraó, eu não venho em meu nome, eu estou aqui em nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quem sabe falta recursos para você. Quem sabe você está preocupado com amanhã. Quem sabe você se pergunta: quem sou eu? Os meus recursos são finitos. Mas eu estou aqui hoje à noite para dizer: não se apoie em seus recursos. Olhe para o autor e consumador da sua fé, em nome de Jesus. Amém, meu irmão?